Queridos, nós iremos compartilhar com você algo que Deus tem colocado no nosso coração e queremos falar um pouquinho a respeito do amor, né? O cuidado e o zelo aí do nosso casamento. O que nós devemos fazer, como nós devemos agir, como nós devemos viver durante esses dias aí. E essa palavra ela veio de encontro comigo enquanto um pastor pregava no casamento que nós fomos. E a Samira falou assim: o que você está anotando tanto? Eu falei: Deus, o que ele está pregando, Deus está falando diferente comigo. Eu vou aproveitar, não vou perder a oportunidade. E comecei a digitar. Ela até achou que estava falando com alguém. E aí surgiu essa palavra, queridos. Então eu gostaria de compartilhar com vocês. Está ali em Efésios 5, 25, que diz assim: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Nós temos que entender algo quando nós lemos esse versículo. Porque, na realidade, quando nós começamos a namorar, quando nós olhamos para nossa esposa, né? Lá no passado, deixa eu falar um negócio antes. Eu descobri que eu me converti em 89. Estou há 33 anos, amados, e 32 anos tocando no louvor. Eu falei: caramba, é tempo pra caramba. Mas vamos lá, voltando à palavra. Não sei por que eu fiz isso, mas é algo que eu falei assim: meu Deus, né? Muito tempo. Mas o que acontece, queridos? Isso aí, há 33 anos atrás, quando me converti ao Senhor, eu tinha uma paixão. Eu tinha um amor para o quê? Para estar na igreja, buscando a presença de Deus. Eu era o quê? Apaixonado. E aí, quando nós nos conhecemos, eu não era apaixonado pela Samira. Na realidade, existia, vamos colocar, um sentimento ao contrário. Tinha uma raiva, né? E porque ela se intrometia em tudo quanto era meu relacionamento, ela estava no meio. Então, eu sentia uma raiva, não gostava, era o contrário da paixão, era o ódio. Né, amados? E aí, o que aconteceu? Depois de um tempo, né? Depois de um tempo sozinho, eu fui para o acampamento e falei assim: Deus, que o Senhor me mostrasse a minha prometida. E de repente surge do nada a pessoa. Eu falei assim: tá de brincadeira, né, Deus? Mas amém, queridos. Por isso que quando a gente ora por alguma coisa, a gente tem que estar sempre rodeando a bênção que a gente quer, porque uma hora a bênção está ali, ó. Tá vendo? Ó, lasquei. Mas aí o que aconteceu, queridos? Despertou aquela paixão, despertou aquele amor. E nós temos que entender algo a respeito disso. Por quê? A paixão, deixa eu explicar para vocês. A paixão e o amor, ela é o mesmo sentimento, mas a diferença, a paixão ela acaba. E o amor é uma decisão. Essa é a diferença. Né? Então você pega e fala assim: eu estou apaixonado por você. Uma pessoa apaixonada, o que faz? Vai lá, leva flores, leva chocolate, abre a porta do carro. Quando ela está muito brava, você para ouvir. Isso é uma pessoa apaixonada. Não, mas não é bem assim, amor, calma, não vamos entender. Então, assim, porque é uma pessoa apaixonada. Agora, a pessoa, quando ela ama, porque o que acontece? Quando a paixão acaba, queridos, aí ela começa a reclamar das coisas, a falar das coisas, você pega e fala assim: meu Deus, que mulher do cão é essa que você me deu? Que mulher é essa que briga comigo o tempo todo? Que mulher é essa que não me apoia? Que mulher é... Porque acabou a paixão. Só que aí, queridos, tem que entrar o amor, porque o amor é o quê? É uma decisão. Peraí, eu decidi amar, eu decidi fazer dar certo o meu casamento, eu decidi caminhar junto, eu decidi. Então, nós temos que compreender que a paixão, ela acaba, mas o amor é uma decisão. Quando nós lemos esse versículo, quando Deus... Né, quando Efésios fala aqui, ó, maridos, cada um de vós amai o quê? As vossas esposas, assim como quem? Cristo. Você acha que Jesus é apaixonado pela gente? Mas o que fez ele vir para a terra e morrer numa cruz, não foi só paixão, foi um amor, porque ele decidiu: não, eu vou morrer por eles. Tem muitos homens aqui, queridos, que na boa, se o cara entrar armado, é perigoso colocar a esposa na frente. Não, fica aí, amor. Né? Tem muitos homens assim: não, já morre, já troca, já vai para outra, e vida que segue. Não, queridos, nós temos que amar as nossas esposas, nós temos que cuidar das nossas esposas, nós temos que fazer dar certo.
A gente sempre fala, e todo mundo sempre repete isso, que a paixão ela é avassaladora, que a paixão e que amar é uma decisão. Isso daí todo mundo já sabe, isso daí todo mundo repete, qualquer um fala isso. Só que a gente precisa entender a profundidade disso, do amar é uma decisão. Porque é muito fácil a gente amar, decidir amar quando está tudo bem. Mas, na verdade, a gente tem que decidir amar não é quando está tudo bem. É quando as coisas não estão bem. Aí é que você decide amar. E aí as pessoas falam, ai, porque eu amo. E aí, ao menor sinal de tempestade no casamento, já tem aquela frase pronta, né? De ambos os lados. Mas não merece, ela não merece, ele não merece. Espera aí. Você aprende o que na igreja? Porque Deus ele não nos amou por merecimento. Porque se Deus tivesse nos amado por merecimento, nenhum de nós estaríamos aqui. E Deus fala o quê? Que a gente tem que amar como Cristo amou a igreja. Então, não foi por merecimento. Então, se a gente está fazendo por merecimento e não por decisão de fato, então a gente não entendeu nem o amor de Deus. Então, como é que a gente pode falar que a gente está amando, que a gente ama? E a Bíblia fala, né? Como que a gente pode dizer que a gente ama quem a gente não vê, se a gente não ama o nosso irmão que a gente está ali convivendo? Então, a decisão de amar ela é muito profunda, e a gente precisa entender isso, porque a gente tem que decidir amar todos os dias, mas todos os dias quando as coisas não estão bem. Porque é nesse momento que a gente precisa. Porque se a gente não decide amar quando as coisas não estão bem, então, quando está tudo bem, a gente também não está decidindo amar. Só está tudo bem. Sabe, queridos, eu lembrei de um filme, hoje de manhã, que eu estava ouvindo uma canção. Não sei quantos aqui já assistiram aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez. Vocês lembram desse filme? O que acontece? Ela teve um acidente, né? Já tinha lá os seus 20 e poucos anos de idade, e aí ela sofreu um acidente, tem um problema no cérebro, que toda vez que ela dorme, né, ela acorda, é como se fosse aquele mesmo dia. Agora a pergunta que eu faço para você, você pagaria o preço, assim como o rapaz lá pagou, para reconquistá-la todo dia? Porque é reconquistar, ela não conhece ele, ela não conhece, não lembra dele, e todo dia ela vai e coloca lá uma fita cassete, lembrei do Eduardo nessa parte, né? Põe uma fita cassete, o VT, coloca lá, e ela assiste aquele filme, né? Aí você imagina, ela ficou grávida, né? No final ela tem uma criança, aí você imagina, já pensou a mulher acordar e falar assim, ontem eu era uma mulher normal, agora eu estou barriguda, como isso? Então, assim, ele decide reconquistá-la. Então, assim, é uma decisão. Todo dia que você acordar, você tem que colocar isso na sua cabeça. Peraí, eu decidi amar, então eu tenho que reconquistá-la todo dia. Né? Todo dia tem que levar o café da manhã na cama, né, amor? Tem que levar o café da manhã na cama, tem que levar o pãozinho, tem que acordar, tem que dar bom dia, tem que dar um chamego, tem que dar o cheiro. E aí, à noite tem final feliz. Então, assim, o negócio tem que acontecer, querido. Nós temos que ser espertos. Nós temos que investir no nosso casamento. Amém, amados? Então, assim, tenha esse filme. Se você não assistiu, pegue sua mulher, baixa lá na Netflix, dá uma assistida e você vai falar assim, poxa, realmente tem que reconquistá-la todo dia. Vamos falar o primeiro ponto aqui. Fidelidade. Né? A gente separou alguns pontos aqui para poder falar. Fidelidade. A palavra fiel no dicionário, ela significa, né, que mostra de lealdade, que não contraria a confiança depositada, que não mantém relações amorosas, senão com aquele a quem mantém compromisso. Isso está no dicionário. Né? A pergunta que eu sempre faço para mim é, será que eu estou sendo fiel com a minha esposa? Será que eu não tenho errado? Será que eu não tenho pecado? Será que eu tenho traído? Será que... Queridos, a cabeça do homem é engraçada, porque de vez em quando a gente entra na nossa caixinha do nada, a gente não pensa em nada, mas a mulher é virada no giraia. Virada no giraia. Pensa nisso, pensa naquilo. Às vezes, no telefonema, né, que você está falando, ela ouve um som, ela fala assim, quem está com você? Eu falei, ninguém, amor, estou no carro aqui sozinho. Não, mas eu ouvi uma voz de uma outra pessoa. Gente, eu juro para você que o dia ela fez isso comigo, eu parei, eu olhei para trás do carro, falei, será que tem alguém comigo aqui, meu Deus? Né? Será que entrou alguém no carro e eu não percebi? Então, assim, amados, mas assim, a mulher, ela fica, a cabeça fica... E o homem, ele tem que ter essa sabedoria. Não, amor, calma, não tem ninguém, está tudo tranquilo. Ó, é o rádio. Não, é isso.
É o gabiroto. É o gabiroto. Então, assim, queridos, nós temos que ser fiel às nossas esposas, à nossa esposa, não esposas, esposa, ser fiel às nossas esposas, né? Aos nossos filhos, a nossa família. Né, amor? Acho que eu falo mais coisa. Tá com cuidado, muito S. Está se complicando com muito S. E quando a gente fala da fidelidade, a gente volta na decisão de amar. Porque se você não decidiu amar, qualquer um que se aproxima de você no momento ruim, tanto a mulher quanto o homem, a mulher ela é atraída por palavras. Se no momento ruim você não decidiu amar seu marido, chega qualquer um e vem com aquelas palavrinhas, você já se derrete. E o homem, qualquer uma que passa... Deixa eu ver o que eu vou falar para não falar besteira. Bem. Qualquer uma que passa com as coisas um pouco mais aparente, pronto, o homem ele já atrai ele. Então, é nesse momento que a gente precisa decidir amar. Porque se você não decidiu amar, você não vai ser fiel. E por que muitas pessoas têm dificuldade em ser fiel? Porque não entendeu o princípio do amor, que não é por merecimento. Esses dias a irmãzinha ligou para mim e falou assim, eu preciso conversar com você agora. Eu falei, com quem? Né? Uma mulher queria conversar comigo. Eu falei, eu preciso conversar com você agora que eu preciso abafar. A Samira não estava aqui, estava na França. Né? Aí eu pensei rápido, falei, mano, eu vou me lascar nesse negócio, é uma cilada do inferno. Aí eu virei para ela e falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou ligar para uma outra pessoa poder te aconselhar, mas eu não vou aí não, filha. Primeiro, eu não vou entrar na sua casa, né? Não falei que ela era meio doida assim, mas com certeza ia acontecer alguma coisa lá. Eu falei, não, a hora que a minha mulher chegar, eu vou junto com ela aí, a gente conversa, mas sozinho eu não vou mais não. Então assim, homens, seja esperto. O diabo está aí, loucão, querendo te derrubar, acabar com a sua família. Se você não for esperto, você vai cair, porque a tentação é grande. Né? O bagulho é louco. Até se provar, se sair de lá... Já pensou você correr peladão pra lá na rua? Aí? Né? Sem roupa, sem nada? Não. Casa caiu, negão. Então, assim, fique esperto. Então, assim, tenha esse cuidado. E o segundo ponto é cuidado. Antes dele passar para o segundo ponto, uma coisa que a gente também precisa entender dentro do decidir amar e de todo o resto que a gente vai falar, por exemplo, na fidelidade, muitos homens e mulheres eles não confiam no cônjuge. E isso é muito ruim, porque tem marido que ele não conversa com as esposas e tem esposa que não conversa com os maridos. E isso é muito ruim. Por quê? E é justamente porque não entendeu o princípio do amor, do amar. Porque se tivesse entendido o princípio, aí o que acontece? Quando a gente confessa as nossas tentações, a gente não cai em pecado, ok? Amém? Todo mundo sabe disso. E a gente tem que ser, além de marido e mulher, a gente tem que ser os nossos melhores amigos. A gente tem que ter liberdade para chegar e conversar e falar, olha, aconteceu isso no trabalho, tal pessoa falou assim comigo. Gente, eu vendo lingerie. É difícil, assim, eu estou acostumado. Agora? Eu olho aqui que é legal. Lá, deixa para os outros olhar. Estou nem aí com a paçoca, eu estou lá para vender. Se ficou bonito ou não. Posso experimentar, queridos? A pessoa quando fala assim, pode experimentar, ela vai lá para o provador. Eu vou lá para a rua. Eu já fico lá fora, porque se sair sem nada lá, eu estou lascado. Você entendeu? Porque até provar que não é bem, então melhor assim, vai, prova, pode ficar à vontade. Eu vou lá para a rua, fico lá esperando. Pronto, Luciano, pode voltar. Você está com medo do quê? De eu te agarrar? Eu falei, sim. Então, temos que ser espertos, queridos. A gente tem que ser esperto, mas a gente tem que ter liberdade, gente. Porque às vezes acontece alguma coisa, e se a gente não tem liberdade para conversar, o que acontece é que você vai guardando aquilo para você e uma hora, sempre vai acontecer alguma coisa que o outro vai descobrir aquela situação que você passou. E se você não contou, é muito pior. É muito melhor você sentar e conversar e chegar, falar, amor, a louca saiu de lingerie de dentro do provador. E aí eu vou falar, ok, né? O que você fez? Eu saí correndo. Ok. Agora, seria muito pior alguém passar, porque, gente, brota. Assim, ó, você pode estar
lá no outro extremo do Brasil, brota assim, ó. A hora que acontece qualquer situação que é embaraçosa, aparece alguém e fala: nossa, eu estava passando na rua e eu vi lá da rua seu marido lá dentro e a mulher lá de lingerie. E se ele não conversa comigo? E se eu não converso com ele e falo: olha, hoje eu fui almoçar com os meus chefes. E aí a pessoa pega e fala: olha, eu vi a Samira almoçando no restaurante com um homem. E se eu não falei para ele? Então, a gente tem que conversar, a gente tem que ter essa liberdade. E as mulheres têm que ter sabedoria. Porque se seu marido está falando com você, é porque ele está falando com você porque ele precisa de você. Porque muitas vezes você tem deixado seu marido na mão. E aí depois fica lá: ai, meu marido, ai, porque a mulher... Você está dando brecha, minha filha. Você está deixando seu marido na seca. Está dando brecha. Se você não estivesse dando brecha, você não precisava ficar com tanto medo. E seu marido poderia conversar com você e confiar em você. Da mesma forma, os maridos. Não adianta ficar: ai, o cara falou com a minha mulher, ela está toda suspirando. É porque você não está elogiando sua mulher, você não está escutando ela. O diabo está mandando gente para fazer aquilo que vocês não estão fazendo dentro do casamento de vocês. Está mandando. O diabo quer destruir. É isso que ele quer. O diabo não quer a família. Porque tem aquele marido machão também, né? Que ele pega a Bíblia e sempre fala assim: ó, porque o marido é o cabeça. Eu mando aqui em casa. Deixa eu falar um negócio para você, cabeção. Existe uns negócios que eu de vez em quando troco o shampoo de casa e começa a dar aquelas espinhas assim. Aí sabe o que eu faço, queridos? Eu não estouro. Sabe por quê? Porque aí eu deito o cabeção no colo da minha mozão e ele fica lá apertando, fazendo carinho, fazendo cafuné. É a maneira que eu tenho. Queridos, vocês têm que usar de sabedoria. Entendeu? Realmente, eu sou o cabeça. Mas todo cabeção precisa de um colinho de uma esposa, às vezes, para aconselhar, para conversar, para dar um carinho. Estou certo ou estou errado, homens? Porque o homem, quando ele chega em casa, lógico, ele joga o sapato lá, quer sentar na frente da televisão, fica de boa, né? Assim, não quer ver que nada aconteceu em casa. E mesmo que a mulher chega falando um monte, ele não está nem aí. Ele está lá viajando na maionese. E a esposa está falando. Então, a mulher ela tem que ter um pouquinho de sabedoria também. Pô, viu que o maridão chegou em casa cansado? Vai lá, senta do lado, né? Vem cá, amorzão, põe o cabeção aqui para mim fazer um cafuné. Queridos, dá uns minutinhos para ele, deixa ele chegar em casa. Sai as melhores conversas, sai desse momento. Porque aí o que acontece? O homem esfriou a cabeça, não está mais bravo com o chefe, não está mais bravo com ninguém. Aí o homem ele vai ser todo seu. Então, esse é o momento. Ok, mulheres? Vamos ver se a gente consegue mudar um pouquinho esse negócio aí de só reclamar, de brigar, de bater. Vai lá e faz um cafuné no cabeção que ele está precisando aí para tomar as decisões melhores aí, para te levar para mais perto de Deus e para que o seu casamento seja restaurado em nome de Jesus. Eles, o segundo ponto é o cuidado. Em Efésios 5, 28 e 29 diz assim, ó, sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela para a igreja. Sabe, queridos? Nós homens, né? Estou falando da parte dos homens aqui. Nós temos que amar nossas esposas, nós temos que fazer o quê? Nós temos que alimentá-la, querido. Porque você não vai deixar você de comer, né? Estou saradão aqui, gente, né? Corpinho esbelto, saradão, tô comendo pra caramba, né? Aí você chega, às vezes a esposa tá magrinha, mirrada, né? Daquele jeito, mas por quê? Porque ela tá desgastada com o tempo. Então, assim, você tem que investir na sua esposa. Aí eu vou pegar a palavra do Lindomar. Você tem que investir na sua esposa, você tem que levar ela, amor, vai no cabeleireiro, amor, vai fazer a unha, amor, vai fazer academia, amor, vai pra massagem. Vai ter um dia de relax. O que é isso? É investimento, querido. É investimento na sua esposa. Porque o homem, o que acontece? O homem, tipo assim, quando o homem gosta de uma coisa, né? Eu tenho alguns amigos meus. Eles são viciados. Eles começam a correr, daqui a pouco, eles só estão correndo. Aí, cadê a mulher? Ah, minha mulher não gosta de correr. Ô, Du, foi mal. Não, tá bom. Mas assim,
vai para uma academia, vai para um lugar e esquece do quê? De investir na sua esposa, de investir, de fazer o quê? No seu casamento. Então é o cuidado, você tem que cuidar da sua esposa. Né? O Lindomar falou assim, não é chover no molhado. Primeiramente, queridos, quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, isso é fé. Você tem que ter fé. Você quer ser próspero? É fé. Isso é fé. O que você faz aqui quando você traz o seu dinheiro? É fé. Buscar a Deus é fé. Sabe, a Tati, quando ela ministrou no culto de jovens aqui, eu ouvi a palavra de finanças. Procrastinação. Essa palavra entrou e me arrebentou. Porque o significado dela, deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Esse é o resumo mais rápido que a gente pode entender. Queridos, eu estava com 10 pedidos para digitar. Quando ela falou isso, eu continuei assistindo o culto, eu fui lá digitar os pedidos. Eu falei, por que eu vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje? Você entendeu? Por que eu vou deixar de dar um carinho na minha esposa, fazer um carinho nela amanhã, se eu posso fazer hoje? Por que eu vou deixar de fazer a comida para ela amanhã, se eu posso fazer hoje? Vocês conseguem entender, queridos? É algo diferente. Amanhã eu faço, amanhã eu saio, né? Às vezes vocês pegam e falam, poxa, mas por que pega tanto no pé dos homens, que tem que cuidar das esposas, que tem que cuidar das coisas? Gente, por 2 motivos simples. Primeiro, às vezes a gente olha, muitos homens trabalham fora e as mulheres não, porque cuidam da casa e dos filhos, porque os filhos são pequenos. E aí, é um choque quando você olha para um e para o outro. O marido está lá, todo na estica, roupa nova, sapato novo, cabelo, barba, sempre cuidado, bem feitinho. Aí você olha para a mulher com os filhos. E você olha para a mulher com os filhos, você até assusta. Porque você fala, não é possível, não é possível. E aí ainda, às vezes, fala que ela é relaxada, ela não se cuida. E aí, quando passa uma mulher bonita, gosta de olhar, gosta de falar, aquela lá, e se a minha mulher fosse igual àquela, eu não ia ter problema no meu casamento. Mas aquela mulher que você está vendo, ela investe nela. Ou tem alguém que investe nela. Agora, se você investe 0 na sua mulher, se você não ajuda a cuidar da casa, dos filhos, não paga para ela e cuidar do cabelo, fazer a unha, não adianta, milagre. Você tem que ter fé aí, né? Porque vai orar para ver se Deus faz um milagre. Porque não vai acontecer. Aí não adianta você falar, eu queria que a minha esposa fosse diferente. Mas o que você tem feito para ela ser diferente? O que você tem feito? Quando a gente casou, ela se cuidava tanto, ela sempre andava arrumada, cheirosa. Quantas vezes você tem dado dinheiro para ela e comprar uma roupa e comprar um sapato? Ou você tem presenteado ela com roupa, com sapato, com perfume? Quanto você tem feito disso? Quanto você está mantendo? Porque antes dela casar, ela tinha os pais que cuidavam dela, que mantinham ela, tratavam ela como uma princesa. E hoje, o que você tem feito? Então, é por isso que a gente pega no pé dos maridos, porque é muito, muito fácil cobrar. Afinal, o marido é o cabeça. E se a mulher é submissa, então o marido tem que arcar com tudo de errado que ele está fazendo, porque se a mulher está sendo submissa, ela está debaixo de bênção. E agora o marido que está dando a direção para essa mulher, cadê a parte? Porque é muito fácil se cobrar algo da mulher, é muito fácil. Mas e na hora da gente assumir a postura? E na hora do marido ser o homem e matar no peito, falar, não, eu vou deixar de fazer minha academia, eu vou deixar de cortar meu cabelo essa semana para minha mulher ir para o salão. Aí também tem que matar no peito. Também tem que falar, não, manda aqui que eu vou cuidar da minha mulher, porque ela vai ficar melhor do que quando eu casei com ela. Então, é por isso que a gente pega mais no pé dos maridos a respeito de investir na mulher. Eu achei interessante, porque a Samira estava lá na França, né? E lá da França ela conseguiu brigar comigo. Lá da França ela conseguiu brigar comigo, né? Aí eu falei assim, meu Deus, né? Ela falou, e tem mais. Eu cheguei aqui, eu ganhei flores quando eu cheguei. Eu já fiquei pensando, falei, de quem? Quem que você ganhou flores? Quem que você ganhou petisco? Eu falei, já mandou assim, ganhei até flores quando eu cheguei aqui. Eu fiquei olhando, falei, indireta para quem? Né? Mas assim, querido, né? Na realidade foi algo que aconteceu, mas já consertamos, graças a Deus, estamos aí caminhando. Mas sabe, amados, eu não sou bobo. Eu sabia que ela ia chegar, ela ia estar com o biquinho. Queridos, eu fui lá, comprei orquídea,
né? Aí a pergunta que eu faço para você, homens, você sabe que tipo de flor sua esposa gosta? Você sabe que tipo de flor que a sua esposa gosta? Eu compro qualquer uma, sendo vermelha, sendo amarela. Não. Você tem que saber que tipo de flor que a sua... Porque isso aqui é cuidado. Você tem que saber que tipo de chocolate que ela gosta. Ela come qualquer um, que der para ela, ela devora. Não, queridos. Existe um sabor específico que ela come. Não, eu falo mais ainda. Vocês sabem o número de roupa que a esposa de vocês usa, o número de sapato? Porque eu não compro essas coisas, porque meu marido, ele chega e ele me dá de presente, então ele me supre. Ele chega e ele fala, não, ele conhece o meu gosto, ele sabe daquilo que eu gosto. Eu não preciso ficar falando, implorando. Você conhece a sua esposa, você sabe? Se você chegar com alguma coisa para ela vai gostar de verdade ou ela vai usar porque ela fala, não, tadinho, ele tentou acertar? É verdade, queridos. O homem, né? Já que nós somos o cabeça da nossa casa, você tem que saber o número do que a sua esposa usa, né? De blusa, de calça, de sapato, aliança, né? Eu sei o número dos dedos dela. Você fala, você é fora do cominho. Não, eu fui procurar saber, eu marquei, eu tenho salvo no celular, eu tenho coisa que eu não sou bobo, gente. Você tem que ser esperto. Então, assim, isso é cuidado, isso é zelo. Né? Então, assim, amados, um conselho que eu dou para vocês, homens: conheçam a sua esposa, saiba do que ela gosta, saiba do que ela gosta, veja como ela está andando, né? Do seu lado. Eu virei para ela e falei, amor, você está mais bonita que eu, estou lascado agora, vou ter que trocar, né? Aí eu fui lá e coloquei uma outra camisa. Não adiantou muito, não, vou continuar largado, mas ela... Mas ela tá bonita, tá gatona, chegou agora da França, né? Vou participar da reunião e vou vazar no sábado, hein? Terceiro ponto, respeito. Ainda tem que estar na água, não tem jeito. Terceiro, respeito. E Efésios 5:33 diz assim, portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. A esposa trate o marido com todo respeito. Primeiro, homem, se você quer ser respeitado, primeira dica, ame a sua esposa, invista na sua esposa, tome a decisão de amar a sua esposa, queridos, tome a decisão, porque como uma mulher amada, uma mulher apaixonada, ela nunca vai faltar com respeito com você. Eu costumo dizer, queridos, quando a gente vai aconselhar, às vezes, alguns casamentos, né? E a gente chega lá e a gente vê, porque ela partiu para cima de mim e deu um tapa na minha cara. Eu fui lá e dei um soco na cara dela. Queridos, na boa, perdeu o respeito. Perdeu o respeito. Porque já houve uma agressão. Então tem que haver o quê? Um perdão, tem que haver um conserto. Porque isso não é amor. Às vezes pode ter sim a DR, como o pastor Braço falou domingo, pode ter aquela DR que você não vai, né, que você vai ter aquela briguinha, aquele negócio, mas você nunca pode levantar a mão, nem para o seu esposo e nem para a sua esposa. Nunca. E se isso aconteceu, queridos, eu convido a você a fazer um concerto com Deus, pedir perdão aí, ambos, para fazer esse conserto, para que você não tenha brecha sobre o seu casamento, porque aí faltou o respeito. É falta de respeito. E aí você fala assim, ela não me respeita. Mas espera aí, você ama ela o suficiente para que ela te respeite? Você está vendo como a Bíblia é completa? Porque, normalmente, algumas pessoas sempre falam assim, ela tem que ser submissa, porque eu sou o cabeça, eu mando aqui em casa. Não, mas tem um contexto. Para que o casamento dure, há um contexto. Você está neste contexto? Só que você conseguiu compreender aonde eu preciso melhorar aqui, aonde eu preciso... Queridos, é algo simples. Se eu demonstrar amor, se eu cuidar, se eu zelar por aquilo que Deus me deu, queridos, ela vai me dar respeito. Nunca vai faltar com respeito na frente dos outros. E é algo que a gente sempre conversa. Fiz uma coisa de errado, pode fazer o bico na hora, não tem problema. Mas chega em casa e conversa. Não tenta discutir dentro do shopping, não tenta discutir lá no acampamento. Não, porque você fez isso?
Não vai resolver, queridos. Os dois vão ficar nervosos. Aí o pastor tem que intervir no negócio. Então, assim, espera chegar em casa. Conversa só vocês dois. Olha, amor, não gostei daquilo que você fez, não gostei daquilo que você falou. Você me expôs de uma maneira que não precisava ter exposto. Sabe, acontece. E aí você tem aquele conserto. Tem gente que não. A hora que você fala qualquer coisa, você falou A, quer falar B mais alto, e na frente todo mundo. Tá de louco, né? O machão aqui vai baixar a bola para a mulher? Nunca, né? Imagina. Mas, às vezes, quando eu vejo que essa mulher está um pouco nervosa, eu já olho para ela e falo assim, tá bom, amor. Tá bom, amor. Tá bom. Tá bom, amor. Eu não sei se ela fica mais irritada com o tá bom, ou, né, porque pera, calma. Vamos tentar acalmar, vamos tentar conversar, e ao mesmo tempo ela faz comigo. A hora que eu estou alterado, eu estou nervoso, eu chego em casa, 1 milhão, falando um monte, ela olha na minha cara, tá bom? Então agora nós vamos conversar. O respeito, ele é muito interessante, porque o respeito é algo que ele é conquistado. E nós mulheres, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente se fere, se você está falando do seu marido para outra pessoa, você está desrespeitando o seu marido. Porque e da mesma forma, os maridos, se você está falando daquilo que aconteceu dentro da sua casa com outra pessoa que não seja, claro, os líderes, se você está falando com um colega de trabalho, se você está falando com um amigo, com um parente, com um pai, com uma mãe, com um irmão, você está desrespeitando. Porque as pessoas, elas nunca mais vão enxergar o seu cônjuge da mesma maneira. Uma vez que você foi lá e falou, porque eu sou mais enérgica, né? Mas vamos falar, ele é muito bravo, porque uma vez que você falou isso, que você, eu fiquei magoada porque me tratou mal, principalmente quando é parente, e amigo também compra briga, nunca mais vai enxergar a pessoa da mesma maneira. Depois vocês vão se resolver, vão fazer as pazes, mas as pessoas para quem você falou, para quem você expôs, o seu cônjuge, nunca mais vai enxergar ele da mesma maneira. Então, você está faltando com respeito. E a gente tem que tomar cuidado, porque nem todo mundo que caminha conosco está conosco. Entendem isso? Nem todo mundo que está do nosso lado são pessoas que a gente pode abrir o nosso coração e falar as coisas. A gente tem que ter muita sabedoria, ainda mais quando se trata do relacionamento, do casamento. A gente tem que ter muita sabedoria. Aconteceu alguma coisa, você acha que você não vai conseguir resolver? Procura os líderes, procura os pastores, pessoas que vão, de fato, orar por vocês, que vão saber separar, que não vão começar a tratar o cônjuge de maneira diferente por causa daquele fato. Então, a gente tem que ter sabedoria, porque a mulher ela vai lá e conversa com alguém, aí o marido vai lá e conversa com alguém, e aquilo acaba, às vezes, tomando uma proporção dentro da família, que aí as famílias, às vezes, acabam ficando de cara virada, brigado por anos. E aí não consegue ter um relacionamento, e não consegue resgatar. E aí vocês ficam vendidos, tudo isso porque você faltou com respeito. Você faltou com respeito na hora que você expôs o seu cônjuge. Então, a gente tem que ter muita sabedoria, a gente tem que ser muito sábio nessa área. Então, queridos, quando você tiver um problema, tiver algo que você não consegue resolver no relacionamento, sabe? Procure um pastor, procure um líder de confiança, não procura qualquer um, queridos. E como a Samira falou, às vezes você vai expor, e essa pessoa ela compra a sua briga. É interessante isso. Você quer ver algo interessante? Você pega 2 crianças, estão aqui brincando. Daqui a pouco, uma criança quer o brinquedo da outra. Aí vai e faz o quê? Vai lá e bate. Aí vai chorando pro pai e pra mãe, não vai? Aí daqui a pouco você fica pé da vida, porque a criança bateu no seu filho. 5 minutos depois, a criança vai estar onde? Junto com a outra criança brincando. Mas não bateu? Mas não fez? Por quê? Porque a criança ela tem um coração puro. Ela tem um coração perdoador. A diferença de nós é que nós vamos comprar a briga. E aí o que vai acontecer? Mas está falando com ele de novo? Mas essa pessoa é assim, essa pessoa é assada, essa pessoa maltrata a esposa, essa pessoa maltrata o marido. E aí que eles começam a expor aquilo que aconteceu para outras pessoas. Aí é a falta de respeito. Então, sabe, mas nós temos que ter sabedoria e nós temos que ter entendimento. Somos perfeitos? Não. Não somos.
Mas com certeza nós temos buscado sabedoria de Deus para poder consertar não só o nosso casamento, como poder ajudar alguns aí que têm pedido socorro, né? Então assim, nós estamos disponíveis para vocês. Disponíveis, né? Eu até briguei com meu discipulado esses dias, eles falaram assim: Luciano, deixa eu falar algo para você. Você está com tanto trabalho lá na igreja lá que eu não quero dar trabalho para você. O que eu virei para eles e falei assim: vem cá, eu preciso de trabalho, me dê trabalho. Eu preciso saber o que está acontecendo na sua casa, eu preciso saber o que está acontecendo com a sua vida. Mas tem o do povo da igreja. Eu cuido também do povo da igreja, mas eu preciso saber de vocês, como é que vocês estão? Falei isso ou não falei? Preciso saber como vocês estão, quero ver o que está acontecendo. Por quê, queridos? Como está? Como está seu casamento? Como está a sua vida? Como é que está? Está tudo bem. E de vez em quando não está tudo bem, queridos. Está tudo mal. Para quem você tem aberto seu coração? Como você tem vivido a sua vida? Como está o seu casamento? Como está o seu relacionamento? Queridos, essa canção que nós iremos cantar, ela fala do quê? Do novo dia e um novo tempo. Queridos, nós iremos viver um novo dia, um novo tempo no nosso casamento. Nós vamos viver um novo dia, um novo tempo na nossa família. Um novo dia, um novo tempo na nossa vida financeira. Um novo dia, um novo tempo na igreja. Um novo dia, um novo tempo na nossa célula. Um novo dia, um novo tempo. Iremos viver o sobrenatural. Iremos experimentar o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, queridos. E nós, como eu disse no devocional agora à tarde, a hora que nós viemos orar, nós precisamos o quê? Nos encher do quê? De fé. Nós precisamos encher do quê? De Deus. É isso que vai nos manter, é isso que vai manter a igreja, é isso que vai manter as nossas vidas. Só voltando um pouquinho a falar do respeito. Esse exemplo que a gente deu, o respeito, ele tem vários níveis de respeito. Então, eu estou falando com pessoas entendidas. E eu sei que no seu coração, você sabe disso, que esse exemplo que nós demos, ele é um exemplo de respeito. Mas que respeito, ele existe em várias áreas do casamento, em várias áreas do nosso relacionamento. E a gente não vai citar todas aqui, mas que vocês entendam isso. Que respeito, ele é mais. Às vezes a gente quer avançar como casal, mas a gente não tem feito essas 3 coisas que são os 3 pontos que são o mínimo. E aí como que a gente vai crescer? Como que a gente vai de fato viver um novo tempo se a gente não se posiciona dentro do nosso casamento? Cada um tem seu papel dentro do casamento e os dois caminham junto. A Bíblia, quando ela fala de submissão, não é que a mulher ela é inferior ao homem, ela é submissa ao lado do homem. É caminhar lado a lado, juntos. E se a gente não tem esse entendimento, se a gente não aprende, se a gente não consegue conquistar esse nível de intimidade dentro do nosso casamento, dentro do nosso relacionamento, a gente não consegue ir muito longe. Porque para a gente conquistar, a gente tem que estar caminhando junto. Entenda? E a submissão, mulheres, ela é uma bênção. A submissão é uma bênção. Se você tem dúvidas sobre a submissão, tem várias pessoas aqui, todas as pastoras podem conversar com vocês a sol. Tire as dúvidas. Não carrega isso dentro de você. Porque a submissão, ela é bênção nas nossas vidas. E você, mulher, quando você entender a bênção da submissão, você vai crescer muito mais. Tanto espiritualmente como emocionalmente também. Porque a submissão, ela nos guarda emocionalmente. Quando a gente aprende a ser submisso, nós estamos sendo guardadas emocionalmente. E nós precisamos disso, porque nós somos mais sensíveis, mais frágeis, e a gente precisa disso. Então entendam isso. A submissão, ela não é ser inferior, mas ela é ser igual, caminhar lado a lado, e ela é uma bênção. Só para completar, queridos, o refrão dessa canção, ela fala assim, ó: novo dia e novo tempo, a fé. Essa é a palavra-chave. A fé, ela faz acontecer. O impossível e o inatingível. Às vezes pode falar assim, ó: é impossível restaurar o meu casamento. Não é. Ah, essa pessoa, ela é inatingível. Não vai, a palavra de Deus não vai chegar até ela. Queridos, vai chegar. Sabe por que eu falo isso, queridos? Eu tive um cliente, né?
E ele me procurou, ele falou assim: Luciano, há 1 ano eu traio a minha esposa. Há 1 ano. Ele falou assim para mim: eu não sei como sair dessa armadilha. Aí eu perguntei: a sua esposa sabe? Ela falou: não, desconfia. Queridos, quando ele falou para mim, eu falei: nós vamos orar. E eu dentro da loja, descemos lá pro estoque, tudo, um espaço. Orei sobre a vida dele, ministrei, falei assim: Deus, eu quebro agora esse pacto, essa situação em nome de Jesus. Eu quebro agora. Nós não aceitamos o casamento do Senhor. O Senhor, e ele era crente, tá, queridos? Ele era crente. Só que aí, por que começou a acontecer isso? Começou a cuidar do corpo, começou a sair com os amigos pro barzinho, começou a ir para musculação, começou a jogar tênis, e a esposa não acompanhava, né? Ia para a loja sozinho e a esposa não acompanhava. E aí, amados, quando ele falou isso para mim, eu falei: há 1 ano, eu falei: cara, desculpa, eu te atendo há mais de 5 anos, eu não tinha percebido isso. E aí, quando ele falou para mim, eu entrei em choque. E aí, amados, quando ele deu essa liberdade, falou: Luciano, eu preciso de ajuda, eu comecei a orar. Amados, por isso que eu falo que o diabo, ele quer te envergonhar. Em 1 semana aconteceu um rebuliço dentro da loja. O cara de uma namorada lá ligou para a esposa dele e contou tudo. Contou tudo para a esposa dele. Quando ele chegou em casa, ele não sabia. Quando ele chegou em casa, a esposa pegou e falou tudo para ele, perguntou: é verdade? Ele abaixou a cabeça e falou: é verdade. Ela começou a chorar e ele falou: olha, você faz aquilo que você acha que tem que fazer. Ele virou as costas, saiu e foi me ligar. Isso que eu falo para você: quem você tem procurado? Ele falou: Luciano, minha esposa descobriu, aconteceu isso, aquilo. Eu amo minha esposa, eu não quero terminar o relacionamento. Aí você entra em danger, né? Que você fala: pô, tá 1 ano com a outra e ama a esposa. Falei: você ama a sua esposa? Falou: amo. Falou: cara, Deus, ele vai restituir o seu casamento. Essa foi a palavra profética que eu lancei para ele. Deus, ele vai restituir. Aonde não vai entrar, Deus, ele vai entrar agora. É impossível, mas Deus vai entrar. Eu falei: volta lá, pede perdão, conversa com a sua esposa e tenta uma conciliação. Eu não fui até lá, não porque eu não quis, porque ele falou: deixa que eu me viro aqui, beleza? Ele chegou, conversou com ela, pediu perdão, se consertou. Sabe, amados, isso leva tempo. Isso leva tempo. Uma traição não é fácil. Não é fácil. Aí porque ela virou para ele e falou assim: eu vou te dar o troco. Eu virei para ele e falei: cara, se ela der o troco, aí lascou. Aí lascou. Porque quando a gente perdoa, queridos, vamos colocar assim: o placar está 1-0. Você perdoou, ficou 0-0 novamente. Você tem que dar o troco. Ah, eu vou fazer, você vai ver, você vai sofrer agora. Por quê? O placar é 0-0. Perdoou? Não, eu perdoei. Então zerou. Vamos começar de novo. E eu tenho acompanhado esse casal agora. E ele falou comigo esses dias, falou assim: Luciano, Deus, ele está restituindo. Aquilo que eu achei que não fosse acontecer, ela está indo para a igreja junto comigo. Ela está buscando a Deus junto comigo. Estou levando ela na academia junto comigo. Não vou mais para barzinho. Eu quero restituir o meu casamento. Sabe, queridos? E com o tempo, esse casamento vai ser restaurado em nome de Jesus, né? E com certeza, ele vai estar junto com a gente aqui por um tempo. Eu falei para ele, falei: não, eu quero você perto de mim agora eu vou te ajudar. Mora longe, mas eu vou te ajudar. Sabe por quê, queridos? Porque ele teve uma pessoa em quem ele confiou. Agora, se ele fosse contar para a sogra, contar para a mãe: ah, aconteceu isso, larga, tá louca? Sabe, amados, se um dia você fez alguma coisa errada, o tempo de conciliação é esse, de você conversar com a sua esposa e pedir perdão. Quando a Samira fala de conversar, é conversar tudo, é falar tudo. Por isso que eu falo que esse momento de cafuné, esse momento do cabeção deitar no colo, é importante. Porque é o tempo que o homem pode abrir o coração. Pode abrir o coração para sua esposa, pode abrir o coração para poder falar para ela: tá me ouvindo agora. Lógico que tem hora que você vai falar uma brincadeirinha, ela vai dar um puxãozinho no seu cabelo para você ficar esperto.
né? Mas é um momento, queridos. Busca a Deus. Um novo dia nós iremos viver, um novo tempo nós iremos viver, e casamentos serão restaurados. Eu profetizei na virada do ano que os casamentos seriam restaurados, e Deus já está começando a restaurar casamentos. Deus está começando a mover o sobrenatural dele. Então, queridos, busque a presença de Deus, seja fiel, cuide, respeite, tome a decisão de amar a sua esposa, tome a decisão de fazer o seu casamento dar certo, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos cantar essa canção? E você que não é casado, às vezes você pensa, vim no culto de casais, essa palavra não serviu em nada. Não, essa palavra ela serve em tudo para você. Se você está com seus pais, essa palavra ela serve para você também no relacionamento com seus pais. Se você não tem seus pais, mas tem filho, está solteira, é viúva, essa palavra também serve para você com os seus filhos, com a sua família. Então essa palavra é para todos, porque o princípio de amar, ele é um princípio. Então, se você entende isso, ele não é só para o casamento. Então a palavra é para todos, e essa unção do novo tempo também é para todos nós vivemos. Vamos cantar essa canção. Projeta aí para nós.